Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, bem-vindo ao Terror na Esquina. A gente tá começando mais um episódio. O episódio de Natal. E a pergunta que fica é: o que é que você fez esse ano? Bateu as metas? Porque eu não. O que deu? Eu fiz o que deu, entendeu? Eu cheguei viva e já é o suficiente pra mim. Eu cheguei viva, tenho um teto sobre a minha cabeça e comida no meu prato. Então deu. Tá ótimo. Eu fiz meu mínimo e meu mínimo foi meu máximo. Eu fiz o mínimo e foi o melhor que eu podia fazer. Não gostou, come menos. A única vantagem é que a gente tá vivo. E olha lá. Eu não sei onde é que você viu vantagem nisso, mas beleza. É por isso que eu lancei o olha lá depois. Com ansiedade, tremendo, à base de café, comendo mal. É o seguinte, Belchior, ano passado eu morri. Esse ano, desculpa, mas não deu, eu morri de novo. Ano que vem, aí a gente tenta não morrer, mas eu não garanto. É isso. O terror na esquina. O terror vai além das creepypastas e histórias da internet. Sim, o terror das páginas amarelas consegue ser pior. Cara, os ouvintes nem sabem mais o que tô me referindo. Desculpa, ouvintes. Essa eu tirei do arco da velha. Tirei de dentro do baú. Desculpa, gente. Eu vou parar de entregar a minha idade. Tá, eu não entendi também. Eu tenho quase a sua idade, eu não entendi. Eu não tô nem falando da página amarela da lista telefônica, não. Tô falando do jornal e revista mesmo. Que é normalmente um caso da vida real, um relato, alguma coisa que a pessoa conta nas páginas amarelas da revista. Ah, tá. Não, é que a revista que eu acompanhava era tipo Recreio. Então, tipo, não tinha. Nutella. Eu sou um pouquinho mais velha que você. Eu acompanhei Recreio também, mas depois eu ainda peguei super interessante. Veja, caras. Eu vou no salão com a minha mãe desde muito nova, então eu li muito. Olha só, eu li muita Cláudia nova, entendeu? Entendi. Eu lia Veja e lia Recreio, né? Lia Recreio, criança. E olha que eu nem sou tão velha assim, eu só tenho 31 anos. Eu tenho 28, 3 anos mais novo que você, bonita. Sim, nós não somos tão velhos assim. Não, somos jovens, eu me identifico com 18. Eu me identifico com 15, eu tô passando pela minha fase emo. Então, quem vai começar? Ah, não, peraí. Antes de começar, vamos pros recadinhos. O recadinho é: Feliz Natal. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Eu quero saber quem é que foi um bom menino esse ano. Você foi uma boa menina esse ano, Mar? Fui, mas contra a minha vontade. Eu não fui, falei mal de coleguinhas pelas costas, fui falso. Tá, você tá falando dessa parte. Não, dessa parte aí eu fui má mesmo. Falei mal dos coleguinhas pelas costas e pela frente. E pela frente, gostamos. Mas vai pros recadinhos, Fê. Agora eu vou parar de te zoar. Eu acho que é só Feliz Natal, vamos evitar tanto meu recadinho. Não, segue a gente nas redes sociais, @Terror na Esquina, a gente tá quase chegando a 2.000 seguidores. Segue lá pra gente chegar a 2.000 seguidores. Ajude a gente a bater metas, porque a gente precisa bater metas. Nossa meta é de R$500 no apoia.se /Terror na Esquina. Quando a gente bater os 2.000 seguidores, aí a gente faz uma live pra pessoal que tá seguindo, não tá seguindo, pra todo mundo, geralzão. Isso mesmo, a gente abre uma live quando bater 2.000 seguidores, falta 40, corre lá, ajuda a gente a bater 2.000 seguidores. É isso aí, vamos pro episódio. Vocês já entenderam já? Gente, é o mesmo recadinho de todo episódio. Não entendeu desse episódio? Ouve o do episódio anterior e o do episódio seguinte, que hoje a gente não quer gravar recadinho. Ajude a gente. Obrigado e tenha um Feliz Natal.
Eu vou abrir o episódio com uma creepypasta que faz tempo que a gente não lê creepypasta lá do No Sleep. Ela foi postada pelo. Não vou ler esse nome, porque é um nome muito esquisito que eu não vou conseguir ler. É o Rick Dick Dunk 1, 2, 3. Isso mesmo. Rick Dick Dunk 1, 2, 3. 1, 2, 3 não pode faltar. Meu cérebro não traduz números, gente. Meu cérebro lê tudo em português. Eu vejo um número, eu leio em português. Isso mesmo. E eu nunca mais vou visitar minha avó no Natal de novo. É uma creepypasta. Eu adoro visitar minha avó. Ela sempre faz comida que eu gosto, e em grandes quantidades. E me mima muito. Com a correria da vida universitária, é bom voltar à minha infância e me permitir ser mimado por algumas horas a cada poucas semanas. Mesmo tendo 6 netos, ela deixou claro que eu sou o seu favorito. Frequentemente, ela reunia toda a família para o jantar, e depois que todos saíam, ela trazia as coisas boas que fez só para mim. Normalmente temos um grande jantar de Natal com toda a família, mas à medida que os anos passaram e os mais jovens cresceram, menos pessoas apareceram. No ano passado, todos nós já tínhamos feito os planos, esquecendo da vovó. Eu não vou culpar eles, mas eles frequentemente esquecem quando essas visitas significam para ela, especialmente desde a morte do vovô. Por isso, quando eu falei ao telefone com ela, ela me perguntou se eu tinha algum plano, eu menti para ela e disse que não. Ela imediatamente agarrou a oportunidade de me convidar educadamente, indo tão longe a ponto de oferecer que dormisse na casa dela. Ela disse que tinha um quarto que não era usado há anos e que eu podia ficar lá. Eu disse imediatamente que sim e concordei em passar a noite, percebendo o quanto isso ia deixá-la feliz. Cancelei os planos que eu fiz com os meus amigos, dizendo a eles que surgiu algo diferente, embora eles tenham ficado um pouco chateados, e a festa deles com bebida não pararia por minha causa. Esse foi o último Natal que eu passaria com a minha avó. Na véspera de Natal, eu cheguei à casa dela e ela me cumprimentou, como sempre fez, com um abraço apertado e muitos beijos. Mal entrei quando ela começou a me oferecer comida. Ela já tinha preparado o que só poderia ser descrito como um buffet à vontade. Comemos e, quando terminamos, ela me mostrou onde eu poderia dormir naquela noite. Era um quarto aconchegante, que aparentemente costumava ser o quarto da minha mãe quando ela era pequena. A vovó me disse para não sair do meu quarto durante a noite de Natal, para não atrapalhar o Papai Noel em seu trabalho. Ela disse que se eu realmente precisasse usar o banheiro, eu poderia, mas que fosse extremamente silencioso e não fosse lá para baixo. Na mesa de cabeceira, ela deixou uma lista de coisas que eu deveria fazer antes de ir para a cama para garantir um bom presente. Eu decidi entrar na brincadeira e seguir as regras. Disse a ela que leria antes de dormir e faria tudo o que fosse necessário, e ela pareceu satisfeita com isso. Ela me desejou uma boa noite e saiu do quarto. Eu estava bem cansado da viagem e do enorme jantar que eu comi. Então eu deitei na cama e, involuntariamente, adormeci em minutos. Acordei algumas horas depois. Olhei para o relógio e percebi que eram 3 horas e 1 minuto da madrugada. Eu levantei para pegar um copo de água lá embaixo na cozinha e caminhei sonolento pelo escuro, tentando evitar qualquer barulho alto ou acender as luzes, para não acordar a vovó. Eu desci e acendi a luz da cozinha, tomando um copo d'água. Olhei para a sala em direção à árvore de Natal e algo chamou minha atenção, sob a luz da decoração. Havia um prato pequeno com um papelzinho que dizia: Para o Papai Noel. Eu imaginei que fossem biscoitos e leite, mas quando eu me aproximei, eu percebi que o prato estava vazio. Havia um líquido vermelho nele, e bem ao lado do prato havia um balde pequeno. Obviamente, eu achei isso estranho, mas imaginei que a vovó apenas esqueceu de guardá-lo ou algo assim. Desliguei as luzes da cozinha e voltei para o meu quarto, lembrando então da lista que minha avó me deu. Eu peguei na cabeceira da cama e eu comecei a ler. Querido James, obrigado por me visitar no Natal. Você deixou sua avó muito feliz. Agora, o Natal é um pouco diferente nessa casa do que você está acostumado. Então é muito importante que você siga essas regras. 1. Certifique-se de fechar suas janelas e garantir que estejam fechadas corretamente. Essas janelas antigas às vezes não funcionam direito. Então, se sentir que o ar frio está entrando, me avise. 2. Não coloque lenha na lareira depois das 21. O Papai Noel vai ficar muito bravo se ele estiver escaldante na chaminé ou se ainda houver fumaça.
3. Você não esqueceu dos biscoitos e leite, não é? Parei para ler e dei risada da lista. A vovó claramente queria que eu seguisse as regras básicas para o Papai Noel, como quando eu era criança, mas, de novo, eu decidi obedecer. Continuei lendo a lista. Nessa casa, a gente não usa leite e biscoito. A gente usa carne crua e sangue. Eu já deixei um balde perto da árvore de Natal e tem um pedaço de frango cru no prato. O Papai Noel certamente adora a dieta dele. 4. Se você acordar com o som de arranhões ou batidas na sua janela, ignore. Seu quarto fica no segundo andar, não tem como alguém alcançar. Na verdade, é melhor não olhar para lá, mas se você vir alguém fazendo um sinal para você, finge que não tem ninguém lá. Eles podem tentar abrir a janela do lado de fora, é por isso que é tão importante manter as janelas fechadas. 5. Você pode ouvir rosnados vindo da cozinha. Tudo bem, porque o Papai Noel nunca sobe as escadas, e como eu já deixei o frango para ele, isso deve satisfazê-lo. Nesse ponto, eu estava certo de que a vovó estava apenas me zoando. Isso foi até ouvir o som de 3 batidinhas suaves na janela atrás de mim. Eu congelei, encarando a lista, mas praticamente olhando através dela. 3 batidinhas suaves se seguiram, mas eu fiz o possível para não mostrar que eu ouvi. Mais uma vez, ouvi 3 batidinhas, e depois o som de arranhões começou. Primeiro suave, depois mais alto, como se um rato estivesse tentando morder a parede. Isso durou cerca de 1 minuto até parar completamente. Somente quando parou, eu reuni coragem suficiente para mudar ligeiramente a minha posição. Isso foi um erro, porque quando eu olhei para o chão, na luz que vinha da janela, eu vi a sombra inconfundível na forma de uma silhueta humanoide esticada. Eu não conseguia ter certeza, mas parecia que quem estava lá segurava ambas as mãos na janela e olhava diretamente para mim. Eu decidi que a melhor coisa a fazer era continuar lendo a lista para tentar me distrair. 6. Se alguém entrar no seu quarto enquanto você estiver dormindo e você acordar, finge que ainda está dormindo. No pior dos casos, a pessoa vai se sentar na beira da sua cama e vai observar você. Então faça o possível para não deixar que saibam que você está acordado. Se sentir a respiração no seu pescoço e ela ficar progressivamente mais próxima, significa que perceberam que você está acordado. 7. Você pode me ouvir chamando você lá embaixo. Não dê ouvidos e de maneira alguma eu vou descer durante a noite. 8. Última e mais importante regra. Se você se levantar para ir ao banheiro, nunca, mas nunca, nunca mesmo acenda as luzes da casa. Ele tem dificuldade em perceber você no escuro, mas se acender as luzes, ele vai ser capaz de segui-lo para onde você vá. E nesse caso, nem trancar a porta vai te ajudar. 9. Siga essas regras simples e de manhã a gente pode abrir seus presentes de Natal. Com carinho, vovó. Os sons de arranhões e batidas já haviam parado quando eu terminei de ler, e a sombra da janela tinha sumido. Eu me deitei na cama e me cobri até a cabeça, tremendo, mas não de frio. Em algum momento durante a noite, eu vi a porta se abrir, mas eu fiz o possível para ignorar os passos e o som baixo de rosnados. Eu desmaiei ou adormeci em algum momento depois, mas tudo que eu sei é que eu acordei com o som vindo lá embaixo, da cozinha. Eu pulei da cama, olhando ao redor do quarto e para a janela, esfregando as têmporas e pensando no pesadelo que eu tive. Saí do meu quarto e imediatamente ouvi a voz da minha avó me chamando lá embaixo para abrir os presentes. Eu disse a ela que estava indo, quando de repente senti um aperto no meu pulso. Eu me virei e vi minha avó lá, olhando para mim com os olhos arregalados. Ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido com uma voz trêmula. Você acendeu as luzes, né? E o que quer que tenha acontecido, ele sobreviveu, mas não voltou, né? Não sei se sobreviveu, não. Acho que foi mais um dos casos do Stephen King narrando aí. Tipo, o cara se fudeu e só sobrou esse resquício de lembrança. É. O que você achou? Adoro lista de regras. Adoro. Também gosto. Ainda mais que eles sempre descumprem. Sempre. Teve uma do McDonald's que eu li que o cara conseguiu cumprir. Ai, legal. E aí ele voltou pra trabalhar no dia seguinte. Não, não voltou não. Eles desistem. Sempre. Não aguenta tancar a lista de regras. Eu entendo, eu também não faria, não. Ó, gente, o usuário deletou a conta, mas é do Let's Not Meet, só uma volta de carro da véspera do Natal.
Isso aconteceu há mais de 20 anos. Eu estava voltando para casa com a minha namorada na época. Era véspera de Natal e a família da minha mãe costumava realizar uma grande celebração na casa da minha tia, em Estacada. Era a primeira vez que minha namorada encontrava os meus parentes, mas ela se deu muito bem com todos. Passamos a maior parte da tarde e noite conversando, jogando pôquer, abrindo presentes e bebendo uma variedade de bebidas alcoólicas. Minha namorada estava bastante embriagada quando tivemos que sair, então eu acabei dirigindo. Era por volta das 11 da noite. Eu dirigia o carro da minha namorada pela Highway 211. Essa estrada é cercada por fazendas e densos trechos de floresta, e partes dela não são iluminadas. Mas não tinha motivo para temer. Eu cresci nessa área, então eu conhecia essa estrada como a palma da minha mão. Estávamos apenas dirigindo e conversando, dois jovens apaixonados, aproveitando nosso momento juntos. Há uma parte da estrada que desce uma colina enorme antes de atravessar o Deep Creek. Ambos os lados da estrada são cercados por florestas densas sem luzes. A única coisa que conseguíamos ver era a área diretamente à frente dos faróis. Desci a colina, atravessei a ponte e subi novamente pela floresta. Foi quando a estrada começou a ficar mais plana que aconteceu. Algo correu pela estrada, tão de repente que eu quase o atingi. Pisei no freio, virei para minha namorada e perguntei se ela havia visto. Ela confirmou, mas não conseguiu identificar o que era. Talvez fosse só um coiote, já que eles são avistados com frequência nessa área. Mas algo parecia estranho. O que quer que tenha ocorrido na frente do carro desapareceu na mata ao lado da estrada. Coiotes não costumam simplesmente cruzar a estrada assim, pelo menos não daquela maneira. Por algum motivo, eu decidi investigar. Volto com o carro, ligo os faróis altos para iluminar melhor a floresta onde a coisa havia sumido. Saí do carro e andei em direção à floresta, mas não via nada. Só que agora, parece que talvez eu tenha cometido um grande erro. Meu coração está acelerado e os pelos do meu pescoço estão arrepiados. Mas eu ainda não vejo nada de incomum nas árvores. De repente, a buzina do carro soa. Não era um bip-bip-bip que você teria se seu motorista ou passageiro quisesse que você se apressasse para entrar no carro. Não, foi um longo bip. Volto para o carro e pergunto para minha namorada por que ela apertou a buzina assim. Ela não disse nada. Em vez disso, apontou para um local, a cerca de 15 metros de onde eu estava. Olhei na direção e quando eu vi, com certeza, era a coisa que correu na frente do nosso carro. Era um homem. Ele estava completamente nu. Sua pele estava coberta de sujeira e lama. Em uma de suas mãos, ele segurava um machado. Ele olhou para nós e então sorriu e acenou antes de virar as costas e caminhar de volta para a floresta. Sem pensar duas vezes, saí de lá o mais rápido possível. Uma vez que estava dirigindo em segurança novamente, minha namorada explicou o que acabara de acontecer. Enquanto eu tentava procurar o homem na área onde ele inicialmente desapareceu, ele circulou e saiu do outro ponto da floresta, além dos faróis do meu carro. Minha namorada viu algo no canto do olho e foi então que ela virou e o viu. Antes dela apertar a buzina, ele estava caminhando em minha direção, com o machado levantado, como se fosse me atacar. Chamamos as autoridades assim que chegamos em casa em segurança, mas nunca encontraram ninguém. Ou se encontraram, simplesmente não nos contaram. Mas o policial com quem falamos explicou sua teoria. O homem, claramente, estava procurando emboscar viajantes solitários por razões desconhecidas. Todos concordamos que o pensamento rápido da minha namorada salvou minha vida, pois fez meu potencial agressor saber que eu não estava sozinho lá fora. Recentemente, eu me mudei de volta para a área, então agora eu dirijo essa estrada com frequência. Ainda não vi nenhum homem nu com um machado, mas eu posso dizer que estou definitivamente mais atento agora, especialmente perto do Deep Creek. Bizarro. Bizarro. Imagina, você tá de boa, de repente passa uma coisa na frente do teu carro e de repente você percebe que é um homem pelado, carregando um machado. Por que pelado?
É o que me deixa mais incomodado. E depois ele só riu e acenou. Tipo, foi mal aí, gente. Valeu, valeu, tô indo aí. E você concorda comigo se ele não tivesse pelado, isso em dezembro, né? Nos Estados Unidos, deve estar frio pra um cacete. Fica aí o questionamento, gente. Por que pelado? A Jazz acha que é o chupacu. Era o chupacu. Acho que tem possibilidades. Apesar de que o habitat natural do chupacu é em Goianinha. Então, antes da gente espiralar rumo ao desconhecido, você quer ler a próxima pra gente? O Anarchy 1122, ele postou no Paranormal. O espírito da minha casa gosta de decoração de Natal. Minha família e eu estamos lidando com o que parece ser atividade poltergeist na casa em que estamos alugando. Às vezes vemos figuras, ouvimos vozes, coisas do tipo. O que mais me intriga são acontecimentos estranhos, como entrar na cozinha e encontrar todos os armários abertos, além de tudo que está conectado na tomada estar desconectado. Chegou o dia 1º de dezembro, eu retirei a árvore de Natal do depósito e eu comecei a montá-la, mas eu não tinha colocado os enfeites. Naquele momento eu estava muito cansado devido à falta de sono, então eu tirei uma soneca. Ao acordar, eu fui até a sala e percebi que tinha um enfeite pendurado no centro da minha árvore. Eu arrepiei, porque os meus pais estão em uma viagem de trabalho e eu tô sozinho em casa. Talvez eles gostem das festas. Acho isso bastante acolhedor, mas ainda assim é bem assustador. Será que não tem a possibilidade do enfeite só não ter ficado na árvore? Acho que é mais provável. Ele tá meio assustado com alguma coisa e assustou. Então, porque às vezes só tava lá. Não sei. Eu gostei desse relato até. Eu ia falar que foi o gato, mas acho que o gato não tira as coisas da árvore de Natal, né? Não pendura nela. Não coloca. É. Mas mesmo assim, é bem de boinha, tranquilinho. É só pra colocar um sustinho na gente aqui, um quentinho paranormal. Um questionamento paranormal. No Let's Not Meet, o Gwen Liu, ele postou: Minha casa foi invadida na véspera de Natal. Eu estava sozinho em casa. Isso aconteceu em 2019. Eu estava no 2º ano da faculdade e morava em uma casa a cerca de 10 minutos a pé do campus. Na época, eu morava com mais 2 meninas, mas todos estavam na casa dos pais para o feriado. Eu trabalho na área da saúde e estava de plantão no Natal neste ano. Um pouco de contexto. Originalmente éramos 4 morando lá, mas uma das garotas se mudou devido ao problema com o namorado. Ele era abusivo e se aproveitava da nossa gentileza ao permitir que ele ficasse lá. Eu deveria vir ocasionalmente, mas acabou praticamente morando lá. Pedimos a ela que o expulsasse após um incidente em que ele ficou agressivo com ela, em uma noite, e verbalmente abusivo com a gente. Ela não quis ouvir, então dissemos que teríamos que falar com o proprietário. Resumindo, ela se mudou e saiu em maus termos com a gente. Um detalhe importante: eu já estive em um relacionamento abusivo antes, então eu entendo como as coisas poderiam estar indo para ela. Eu tentei durante 2 anos ajudá-la a enxergar o abuso e afastá-la dele. Nesse ponto, estava afetando a todos e não nos sentimos seguras com ele lá, então ela se mudou. De volta à história. Era a véspera de Natal e eu trabalharia no dia seguinte, então eu estava me preparando para dormir. Tranquei as portas, apaguei as luzes e desci para o meu quarto no andar de baixo. Fiquei rolando no TikTok por cerca de 1 hora, já que era o dia de Natal nesse ponto, quando ouvi um barulho que parecia ser cadeiras se movendo na cozinha, que fica logo acima do meu quarto. Pensei que talvez estivesse ouvindo os vizinhos ao lado, já que compartilhamos as mesmas paredes, e às vezes eles são barulhentos. Mas eu lembrei que um deles mandou mensagem pedindo para pegar um pacote que estavam esperando enquanto estavam fora. O barulho foi breve, então não dei muita importância. A próxima coisa que eu sei é que a porta do meu quarto estava sendo aberta lentamente.
Nesse momento, eu tive um flashback. E eu lembrei que minha professora da segunda série contava sobre quando alguém invadiu a casa dela. E ela agiu como se estivesse dormindo para que, se a intenção fosse apenas roubar, não sentisse a necessidade de machucá-la se a visse. Mas a tela do meu telefone estava iluminando o meu rosto assustado. Então eu não pude fingir que estava dormindo. Onde eu estava deitado na cama dava direto para a porta. Então estávamos nos encarando. Eu estava deitado na cama, apavorada, enquanto esse cara tinha um pé dentro do meu quarto com a porta entreaberta. E pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 segundos nos olhando. Ele retirou lentamente o pé e fechou a porta. Eu fiquei lá, completamente chocada. Eu não consegui ver como ele era, pois os meus olhos estavam se readaptando à escuridão depois da luz do meu telefone. Tudo que eu consegui ver foi um boné de beisebol virado para trás. Eu sabia que eu precisava chamar a polícia, mas a minha ansiedade sabia que, se eu ligasse, alertaria os meus pais. Eu, sendo burra, pensei que não queria perturbá-los. Além disso, estava com medo de que ele ainda pudesse estar em algum lugar da casa, e não sabia o que faria se ele me ouvisse ligar. Então mandei mensagem para o cara com quem estava saindo na época, e eu disse a ele: um cara aleatório invadiu a minha casa e entrou no meu quarto. Ele me tirou desse estado e disse para eu chamar a polícia, e assim eu fiz. O atendente perguntou se eu me sentia confortável em destrancar a porta da frente para eles, para não terem que arrombá-la. Eu disse que de jeito nenhum, e eu não me importava caso a porta fosse arrombada, mas não ia lá sozinha. Poucos minutos depois, eu vi lanternas brilhando pela minha janela. Ouvi a polícia batendo na porta se identificando. Eles entraram e perguntaram onde eu estava. Eu saí do quarto e eles vieram até a mim. Pediram para eu esperar no alpendre nos fundos enquanto eles procuravam na casa e ficavam comigo. Foi como daquelas cenas de filme em que eles viram a esquina com armas e tudo mais. Não encontraram ninguém, e eu disse que nada parecia ter sido levado. Eles até tentaram pegar impressões digitais, mas não tiveram sucesso. Começaram então a fazer perguntas e me informar que a porta dos fundos estava destrancada e não apresentava sinais de arrombamento. Eu disse a eles que eu a tinha trancado. Felizmente, o cara com quem eu estava ficando ficou comigo naquela noite, mas ainda assim eu não conseguia dormir. Eu tinha que verificar cada centímetro da casa repetidamente. Coloquei cadeiras sobre as maçanetas das portas à frente, dos fundos e do meu quarto. No dia seguinte, eu informei a locatária, mas ela se recusou a vir trocar as fechaduras, e ela nunca trocou pelo resto do tempo que eu morei lá. Agora, toda vez que eu vou dormir, eu verifico 3 vezes todas as portas e se elas estão trancadas. Não me importa onde eu esteja. Agora eu tenho um cachorro, o que ajuda na minha ansiedade com invasores, assim como a compra recente de uma campainha com vídeo. Eu acredito que tenha sido o ex-namorado da nossa antiga colega de quarto. Acho que eles podem ter feito uma chave extra para ele, já que ele basicamente morava lá. Mas eu não entendo por que ele não fez nada, nem a mim, nem à casa, nem aos nossos pertences. Se fosse alguém aleatório, não sei por que não teriam feito o que pretendiam, e isso pode ter muitas possibilidades diferentes. Olha, eu não ia querer saber se a casa era minha, se era alugada. Eu ia trocar todas as fechaduras do meu próprio bolso. Ia meter tranca, saca? Daquelas de correntinha. Aqui a gente usa mais as de pino, né? Sim, Precisasse, eu trocava a porta, tacava a chave tetra. com certeza. Ou até mudaria de casa. Pensaria muito bem na possibilidade de trocar de casa. É que às vezes mudar é difícil, né? Porque é difícil você achar uma casa com quem, do jeito que você precisa. É, perto de onde você mora, não sei o quê. Ah, mas a locatária, eu não vou trocar a fechadura, não troca a fechadura. Não, filha da puta, então toma aqui, vou arregaçar sua porta. Tacava fecho pra todo lado. Câmera, fechadura. Eu tenho um problema sério, eu não confio em fechadura eletrônica. Eletrônica é. Vai que te hackeiam. Não vai que hackeia. Pra mim tem que ser. Eu gosto do trem mais analógico possível. É. Eu não sou contra a tecnologia, mas eu gosto. Acho que certas coisas é melhor a gente manter no analógico. Oma, e a parte em que ela fala dele se encarando pela fresta da porta? Meu, isso subiu um arrepio nas minhas costas que eu vou te contar. Cara, pavoroso. Eu olhei aqui pra minha porta na hora. Não, bizarro demais da conta. Assustador.
eu tinha morrido, porque ou eu ia congelar, ou eu ia levantar, pegar minha faca e tentar acertar o maluco, entendeu? Dos dois jeitos a gente morre. Eu ia congelar. Eu ia congelar. Não tem reação. Eu não tenho. Eu não sei qual que seria. Às vezes um instinto diferente, mas eu não teria reação. Então, gente, o Sim no Sleep tem um aviso pra você nesse Natal. Se você achar um presente não aberto debaixo da sua árvore de Natal, chame a polícia. Eu vou ser o mais breve e claro possível. Se você encontrar presente de Natal sob a sua árvore após o dia 25 de dezembro, que não foi você que colocou, chame a polícia. Saia da casa imediatamente e o que quer que faça, não abra o presente. Eu morava com minha esposa Maria e os meus 2 filhos pequenos em Melbourne, na Austrália. É onde minha esposa nasceu e a maioria de sua família mora, a menos de 1 hora de nós. No dia de Natal, geralmente, temos muitos presentes sob a árvore. Presentes de mim e da minha esposa, presentes dos avós, presentes dos meninos, todos eles são colocados lá. Por isso, no último Natal, nós não ficamos preocupados quando eu encontrei um presente sob a árvore, que nem eu e nem a minha esposa havíamos colocado lá. Poderia ter sido de um dos nossos pais quando eles vieram nos visitar na véspera. Poderia ser de um dos meninos. Poderia ter sido de várias pessoas. E nós não pensamos 2 vezes. Não tinha etiqueta no presente, então decidimos deixá-lo lá e não abrir até descobrir para quem era e quem enviou. Então, quando eu me levantei cedo no dia 26 para fazer café, aquele era o único presente que estava sob a árvore. Era uma caixa pequena, talvez 6 polegadas de altura e 6 de largura, embrulhada em papel de presente vermelho brilhante. Havia um pequeno laço verde no topo e tudo parecia habilmente embrulhado. Mas quando eu saí para a sala naquela manhã, algo estava estranho com aquele presente que eu não conseguia identificar. Só mais tarde eu percebi que o papel de presente estava completamente verde no dia de Natal. E só mais tarde ainda eu notei que havia vazado sangue vermelho no chão ao redor do presente também. Ao longo do dia, as crianças brincaram com seus novos presentes de Natal, enquanto Maria e eu ligávamos para diferentes parentes, perguntando se eles tinham deixado um pequeno presente vermelho sob a nossa árvore. Conforme o dia passava e mais membros da família nos diziam que não tinham enviado nenhum presente assim, começamos a ficar confusos. Estávamos definitivamente perplexos. Não havia sinais de arrombamento nem de entrada forçada, mas o presente tinha que ter vindo de algum lugar. Maria e eu passamos o dia inteiro tentando entender, e quando a noite chegou, estávamos mentalmente exaustos. Colocamos as crianças na cama e seguimos logo depois. Normalmente, eu tenho um sono muito pesado, mas algo naquela noite me acordou. Eu não tenho certeza se foi um barulho que eu ouvi ou se eu tinha tomado muito café durante o dia, mas me encontrei completamente acordado às 2 da manhã e a minha garganta estava seca como o deserto. Finalmente, saí debaixo das cobertas e coloquei minhas pantufas, tendo cuidado para não acordar Maria, que dormia profundamente ao meu lado. Saí do nosso quarto para a cozinha, quase escorregando em água derramada no chão. Resmunguei um palavrão e acendi a luz da cozinha, me servindo um copo de água da geladeira. Fiquei ali em silêncio, por alguns minutos, bebendo minha água enquanto me apoiava na bancada da cozinha. Minha mente estava ocupada com planos de viagem, pois nós íamos para o Japão no Ano Novo. E quando eu terminei minha água, coloquei meu copo na pia e me virei para apagar a luz. Por acaso, olhei para o corredor que dava para a sala de estar, e foi aí que eu congelei. De onde eu estava, podia ver direto a nossa árvore de Natal, e eu vi que o presente misterioso tinha sido aberto. E o que eu quase escorreguei, o que eu primeiro pensei que fosse água derramada, revelou ser uma trilha de sangue vermelho e brilhante que saía do presente aberto em direção aos quartos. Meu corpo ficou congelado em choque por alguns minutos, mas eu me esforcei para me recuperar. Peguei a maior faca de cozinha que tínhamos
e me aproximei do corredor, tendo cuidado de não fazer barulho. Meu coração estava acelerado enquanto eu seguia a trilha carmesim de volta aos quartos. E o meu sangue gelou quando eu percebi que ela estava me levando até o quarto das crianças. Fiquei do lado de fora da porta do quarto por um momento, tentando reunir coragem para o que quer que me esperava na escuridão do outro lado. Então agi, correndo para o quarto, acendendo as luzes num movimento rápido. Eu tinha tentado me preparar, mas o que eu vi fez a faca escapar da minha mão e a minha mandíbula cair, horrorizado. Meus meninos tinham camas gêmeas, uma de cada lado do quarto. Micah, o mais velho, estava do lado esquerdo, e Jamie, que era 1 ano mais novo, estava do lado direito. Vi Micah primeiro, dormindo profundamente, enrolada em seus lençóis. Mas quando eu me virei para Jamie, quase vomitei. Seus lençóis haviam sido jogados para fora da cama, e ele estava esparramado em seu colchão, numa pose anormalmente rígida. Seus membros estavam dobrados, de maneira que nenhum osso deveria ser capaz de se mover. E os seus olhos sem vida estavam abertos, olhando fixamente para o teto. Sangue cobria seu travesseiro, seu colchão, tudo. Preso ao pescoço dele estava a coisa mais repugnante que eu já tinha visto. Era uma mistura entre uma sanguessuga e uma lesma, facilmente com quase 2 metros de comprimento e quase 1/4 dessa largura. E a coisa estava presa ao pescoço dele. Era lisa e viscosa e de um verde escuro, quase a mesma cor de um pinheiro de Natal. Mas enquanto eu a encarava por um momento, percebi que ela não estava presa ao pescoço dele. Ela estava dentro do pescoço dele. A criatura tinha rasgado a garganta do meu pobre filho e enterrado sua cabeça na ferida exposta. Enquanto eu olhava horrorizado, vi a coisa pulsar e se contorcer enquanto se alimentava do sangue do meu filho morto, e Deus sabe mais o que. Por um minuto amaldiçoado, eu não consegui me mexer, nem mesmo olhar para longe. Fiquei olhando em horror congelado antes de finalmente me afastar e cambalear de volta para o corredor. Eu sabia que James estava morto, sem nem precisar verificar. E eu sabia que eu precisava chamar a polícia, mas eu estava entrando em choque, porque tudo que eu conseguia pensar naquele momento era cambalear até a sala para inspecionar o presente. Foi então que eu vi que a caixa estava ensopada de sangue, e o topo da caixa tinha sido arrancado pela criatura que estava dentro. Havia algo lá que eu não conseguia identificar, o que a polícia mais tarde identificou como uma mão decepada, provavelmente colocada ali para alimentar a criatura, assim que a caixa fosse lacrada. No entanto, quando eu me curvei para inspecionar a caixa, vi um pequeno pedaço de papel branco, que estava perfeitamente limpo, sem manchas de sangue. Peguei com mãos trêmulas e mal consegui entender as palavras escritas nele em caligrafia impecável. Este é o presente que aguarda todos na lista dos levados. Sirva como aviso a todos vocês. Carvão está faminto e ele vai se alimentar. Feliz Natal, Papai Noel. Que bizarro! E aí, você foi um bom menino? Ou uma boa menina, um bom menine? Acho que o suficiente pra não receber o carvão. Mas vai saber. Cara, que dó da criança. E que pai bosta, velho. Tem a criança morta na cama, você pega a outra criança e leva embora do quarto. Você vai deixar ali pra acordar e ver o irmão morto? Que pai bosta mesmo. Esse é meio boca aberta. É bem boca aberta. Eu sei que em choque a gente faz umas coisas meio absurdas, mas, tipo, pelo menos até hoje, as situações que eu tive de choque, eu consegui tirar as crianças de perto, entendeu? Realmente, os adultos que estavam perto, eu deixei meio que se fuder, mas as crianças eu consegui tirar. E eu nem sou mãe. Ah, eu gosto das creepypastas de histórias de Natal que envolve garotos ou a lista de meninos levados, porque sempre vem alguma coisa buscar. Tem aquela do último, chama The Nautilus. Eu acho que eu li no primeiro Natal, só que tá numa qualidade péssima, eu podia reler. Mas é muito boa, é muito boa. Mas, pra finalizar o episódio, o The Corn of Grey ST, ele postou no Creep Encounter.
Eu escutei essa história várias vezes, mas sinceramente eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Ontem à noite eu estava fazendo algumas compras de Natal sozinha em uma loja local, na TJ Maxx. Eu, uma moça de 35 anos, raramente faço compras sozinhas, especialmente à noite. Normalmente eu estou com os meus filhos ou com o meu marido. Eu estava navegando sem rumo pela loja, meio que por toda parte, sem ter certeza do que eu ia comprar. Eu vi um rapaz jovem, provavelmente na casa dos 20, magro e com óculos. Não pensei nada demais. Fui para outro setor e ouvi de novo. Ele estava na mesma seção pegando coisas para olhar e colocando de volta, sem carrinho ou coisa do tipo. Minhas red flags ainda não estavam levantadas, então eu vi ele pela terceira vez em uma área diferente, fazendo a mesma coisa, mas agora parando e mandando mensagem para alguém. Meus sentidos começaram a se aguçar um pouco. Tipo, ok, isso é estranho, mas eu não tô nervosa, eu tô mais consciente. Então acontece de novo, e dessa vez eu sei que algo tá errado. Ele tá me seguindo por toda a loja e não tem nada para comprar. Então, eu comecei meio que a andar em zigue-zague pela loja e encontrei um casaco que eu queria experimentar. Nesse ponto, eu estava muito cautelosa, mas também pensando que eu estava sendo ridículo e paranoica. Mas eu tinha esse forte sentimento de que isso não era normal. Fui pro provador por cerca de 15 minutos na esperança de perdê-lo. Saí e eu não vi ele por 20 minutos. Eu estava aliviada, pensando que definitivamente estava sendo paranoica e ele provavelmente tinha ido embora. Fui pro caixa depois de quase 1 hora e meia de compras com o carrinho cheio de coisas. Eu era a única na fila. Eu fui chamado para pegar e, ao me virar, esse homem estava imediatamente atrás de mim no caixa. Ele surgiu do nada, e ele tinha apenas um item, uma decoração barata. E nesse ponto eu estava totalmente em pânico. A atendente percebeu que eu estava agindo de forma estranha e muito distraída. Arriscando parecer louca, quase não disse nada, mas eu disse a ela que eu achava que esse homem estava me seguindo. Ela foi extremamente empática e não parecia muito surpresa. Ela disse: "Eu sinto muito, eu vou chamar alguém para te acompanhar até o seu carro." Eu estava muito agradecida pela bondade dela. O homem pagou pelo seu único item e saiu da loja com um homem mais velho que eu não tinha visto antes. Esse homem mais velho não tinha comprado nada. O estacionamento dessa loja é um grande local escuro. Eu não queria sair sozinho e eu só sabia que era uma ideia muito ruim. A atendente pediu a outro funcionário para me acompanhar. Ela era mais jovem que eu, mas muito doce. Eu me desculpei porque estava chovendo e fazia frio, e ela não tinha um casaco. Ela disse: "Eu não me importo se estiver chovendo muito, eu ainda ia acompanhar você até seu carro." Foi muito doce, realmente. Ela me acompanhou o tempo todo e esperou até que eu saísse e fosse embora. O tempo todo estava tremendo como uma folha. Como eu disse, eu já ouvi isso acontecer com tantas mulheres, mas meio que pensava que elas poderiam estar sendo paranoicas ou exagerando. Isso foi extremamente assustador, no entanto. Quanto mais eu penso nisso, mais sinistro fica. Ele me seguiu por toda a loja e onde quer que eu me virasse, lá estava ele. Eu não faço ideia do que ele queria, mas isso foi tão perturbador. Meu marido ficou assustado e não quer que eu faça compra sozinho. Eu também não quero mais fazer compra sozinho. Se eu não estivesse prestando atenção e ignorasse meus maus pressentimentos, algo ruim poderia ter acontecido comigo. Como mulher, estar ciente do nosso entorno é muito importante. Edição. Sim, a mulher que me acompanhou era mais jovem que eu. Eu não pedi a ela para me acompanhar. Eles me perguntaram se eu queria um acompanhante. Eu disse que sim, e foi ela que escolheram. Outro funcionário nos levou até a porta, e ela ficou na entrada enquanto eu e essa outra mulher íamos até meu carro, que estava a apenas algumas fileiras de distância da porta. A mulher na frente ficou nos observando ir até o carro. Todos dizendo que eu deveria tê-lo levado até a porta, devem entender que não é apropriado eu a pedir a uma mulher para entrar no carro de um estranho, e ela estava sendo observada pela moça na frente. Eu não achava que precisava incluir isso, mas como eu estou sendo criticada por ter uma mulher mais jovem que eu me acompanhando, achei que isso esclareceria. Primeiro que tá errado. Quem tinha que ter acompanhado ela até o carro é o segurança. Um segurança homem, segurança mulher, que fosse, mas um segurança armado, pelo menos com um taser. Tem segurança pra isso. Nossa, igual a Jess falou, se no dia seguinte a moça que acompanhou ela até o carro fosse encontrada morta. Imagina, não tinha que ser uma funcionária.
Tipo, se fosse um funcionário, então pelo menos que fosse um homem grande. Porque eu sei que homem pequeno também, velho. A gente fala, mas tem homem menor, homem que sofre violência também, né? Tinha que ser um cara que pusesse medo. Mas, tipo, foi o que tinha, foi o que deu, beleza. Eu entendo ela não querer falar pra pessoa, entra no meu carro, porque pode, sei lá, parecer um sequestro, né? Que a mulher tá se fazendo de vítima pra sequestrar uma funcionária. Mas sequestrar a funcionária aleatória, cara, pelo menos oferecesse pra ela, deixa eu te levar até a porta. Sei lá, sabe? Uhum. Ou fosse as duas funcionárias, né? A que ficou na porta observando fosse junto. Não, não. Eu até entendo ficar uma funcionária na porta esperando e a outra ir. Porque se alguma coisa acontecesse, a funcionária da porta podia entrar e chamar ajuda. Ai, tá demorando demais, ai, não vi pra onde é que ela foi, vou lá dentro, vou gritar, vou chamar ajuda. Justo. E ter ido a mais nova até faz mais sentido, porque é uma pessoa que é mais ágil, precisa sair correndo, vai gritar mais alto, vai correr com mais velocidade, beleza. Mas, sei lá, tinha que ser uma segurança, uma segurança. Alguém que tivesse armado, tivesse com um sapato apropriado. Porque a gente fala, gente, mas um coturno, ele é muito mais apropriado do que um tênis ou uma sapatilha. Se você precisar chutar alguém, o coturno vai fazer muito mais estrago, saca? Um cacetete, um taser. A gente sabendo usar o que tem, a gente tem que saber usar o que tem. Não adianta também você sair carregando a faca, aí a pessoa vai te atacar, você vai se cortar com a faca. Não adianta, Uhum. entendeu? Sim, sim. Mas isso da funcionária ter acompanhado ela até o carro, certíssimo, tal. Eu preferia que tivesse sido um segurança? Sim, preferia. Mas ali, certinho. Ela podia também ter oferecido e a funcionária não se sentido confortável para entrar no carro dela. Eu não me sentiria confortável. Eu ia preferir voltar sozinha, sem problema. Poderia ser um golpe em cima de um golpe, né? Sim, podia tranquilamente ser um golpe em cima de um golpe. Agora, cara, tem tanto relato de gente sendo seguida em mercado nos Estados Unidos. É muito Sim, não é louco isso? doido. Eu nunca vi aqui no Brasil esse tipo de relato. Eu não sei se a gente não fala tanto, né? Ou se não acontece tanto. Eu acredito que não devo falar, eu acho que é mais implícito. Eu vejo muito caso assim, da pessoa ser negra, né? Ou não estar tão bem vestida e ser seguida dentro de uma loja por alguém achando que a pessoa vai roubar alguma coisa, né? Extremamente desagradável. E pode sim ser um risco à integridade física da pessoa, com certeza. Mas assim, caso de mulher sendo seguida por homem, não parece tão comum aqui. Eu até sigo uma TikToker, a Kitty, que é coach de vilões da vida real, alguma coisa assim. É que é em inglês e eu não sou muito boa com a tradução. Meu cérebro só acompanha, eu consigo entender o inglês, mas não sou tão bom em traduzir para as pessoas. Eu acho que é isso mesmo. Coach de vilões. É muito caso que ela recebe de gente sendo seguida, gente sendo abordada em estacionamento. E aí, tipo, eu não sei se as cidades que eu moro são muito tranquilas, que, tipo, Varginha era muito tranquilo e aqui onde eu moro agora é muito tranquilo, ou se não é mesmo uma coisa tão comum no Brasil. Não sei. Né, eu acho que porque a gente morou em cidades. A gente mora em cidades mais tranquilas, a gente não ouve falar tanto, mas deve ter acontecido isso em cidades que tem um centro, que tem uma habitação maior, né? É. Cidades onde nem todo mundo se conhece, né? Porque Varginha, por maior que seja, o pessoal ainda se conhece muito. Igual a gente tava brincando que hoje, antes de começar o episódio, que o mineiro tem muito de. Parece simpático, mas na verdade ele é muito desconfiado. Você pode ver. O mineiro sempre lhe puxa assunto assim. Você é filho de quem? De onde que você veio? Você tá indo pra onde? Aí fica essa coisa de acolhimento e na verdade a gente tá meio que se precavendo de onde você é, forasteiro. O que você quer por aqui? É verdade, você finge que é. Essa que é uma coisa assim que por mais que nós não tenhamos essa intenção de bisbilhotar, né? A gente é muito acolhedor, mas essa forma de conhecer as pessoas acaba tornando as comunidades mais seguras. Então, a gente tem mesmo que se precaver, que tá de olho aonde a gente tá indo, em quem tá em volta. E, gente, isso serve para homens, para mulheres não binárias, para todo mundo. Você acha que tem alguma coisa errada? E eu tô falando isso, gente, de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, entendeu? Então, eu normalmente acho que tem alguma coisa errada, assim. Tem alguma coisa errada é default do dia a dia. Eu sempre vou achar que tem alguma coisa errada. Mas a gente sabe. A gente sabe quando bate diferente, quando é aquela ansiedade normal do dia a dia, de alguma coisa tá errada, quando é tipo intuição mesmo.
Não tenha medo de ser chamado de maluco. Fala alto, chama atenção. Não anda sozinho. E se você andar sozinho, velho, anda com cara de maluco mesmo. Saca? Se defenda, se cuide. Não tenha medo. É melhor. Em inglês eles falam better safe than sorry. É melhor você estar seguro do que você se lamentar depois. Ah, mas eu não precisava ter sido tão babaca. Cara, às vezes ser babaca salva vidas, sabe? Você não precisa ser grosseiro com um garçom. Você não precisa ser grosseiro com um atendente de loja que tá ali trabalhando, tá ganhando dinheirinho suado dele. Agora, um estranho na rua. Um estranho na rua te parou, quer conversar com você, você não tá se sentindo bem, manda merda. Mente. Ah, você tá indo pra onde? Tô indo pra casa do meu pai, que é bicheiro ali na... E pensa no, sei lá, no lugar mais perigoso da sua cidade. Entendeu? Mente, você não deve explicação de nada pra ninguém, não. Cuidem-se. E cuidem das pessoas ao seu redor também. Eu acho que aqui eu já tô me prolongando muito. Isso quando você tem que dar satisfação, né? No pior dos casos. Quando você não puder só ignorar, né? Isso. Tenta ignorar o máximo possível. Se não deu pra ignorar, velho. E se você vê alguém em situação de perigo, não se coloque em perigo pra ajudar a pessoa. Eu sei que é chato falar isso, não se coloque em perigo. Mas tenta chamar a atenção de mais gente que tiver ao redor, sabe? Tenta alertar a polícia. Tenta, assim, se tá vendo uma mulher andando sozinha na rua e tem alguém seguindo ela, não sei o que, finge que conhece. Se alguém vier na sua direção fingindo que te conhece, tipo... Eu não tô falando do maluco, né? Da pessoa estranha. Você vai saber a diferença. Eu te garanto que você vai saber a diferença entre uma pessoa em perigo te pedindo socorro, finge que me conhece, de uma pessoa que tá, tipo, tentando forçar a intimidade. E confia nos seus instintos. Fica atento, se cuida. Melhor presente de Natal do que conselhos da Marina? Meus conselhos, gente, são de graça, mas é aquela coisa, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas fica aí o alerta, porque a gente sabe que o ser humano ainda tá mais assustador do que o sobrenatural. Com certeza. Por isso que os relatos mais assustadores são os relatos reais. Calma, calma, pessoal, não acabou o episódio ainda. Fica aqui um presentinho de Natal pra vocês, que é mais uma creepypasta que eu falei que eu releria ela em breve. É a lista das crianças, mas postado pelo Red Nova Tyrant no creepypasta.fandom, e ela começa assim. Doze anos parece ser a idade em que as crianças começam a pressionar os seus pais sobre a verdade por trás do Papai Noel. Certamente eu não era a exceção à regra. Como elfos do Papai Noel conseguiam fazer o videogame que eu queria em sua oficina. Eu achava que a Nintendo era dona do Mario. Ou sobre a infame pergunta: visitar todas as casas em uma noite? O Homem Alegre possuía algum tipo de dispositivo que estendia o tempo? Ou talvez a pergunta mais óbvia de todas: como ele poderia ter vivido tanto tempo? Muitas pessoas dizem que ele treina aprendizes que assumem seu lugar a cada poucas décadas. Outros afirmam que ele simplesmente é imortal. Quanto a tudo mais, magia parece ser a mentira universal com a qual todos concordavam. Seja qual for o caso, eu apenas aceitei a conclusão de que eram meus pais. Claro, eles negariam e alegariam ignorância se eu os confrontasse, mas não era o suficiente para dissuadir as minhas crenças. Então, numa véspera de Natal, quando eu não conseguia dormir e essas perguntas dançavam entre os meus sonhos de cereais açucarados e novos jogos, eu decidi investigar os barulhos vindo da minha sala. Dessa vez, com certeza, eu pegaria meu pai ou minha mãe no ato de colocar presentes embaixo da árvore. Pelo menos então, eles me revelariam a verdade. Mas quando eu entrei na sala, eu vi um homem diante de mim que eu não reconhecia. Ele estava vestido de vermelho e branco, com um corpo levemente acima do peso e usava uma barba branca falsa e desgrenhada. Seu cabelo, ou o que restava dele, estava grisalho ao redor das bordas do seu clássico gorro de Papai Noel, e seus olhos estavam arregalados de medo enquanto lhe deixavam presente debaixo da árvore. Sendo a criança intuitiva que eu era, cheguei a uma de duas conclusões. Ou esse era um invasor roubando os presentes da minha família, ou esse era o verdadeiro Papai Noel. Eu abri a boca para gritar, mas o homem se apressou em minha direção e cobriu minha boca.
Shh, ele disse, colocando um dedo na sua boca, tentando sorrir. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu estava petrificado com esse homem. Então, lentamente, ele retirou a mão e a estendeu para mim. Tá tudo bem, pequeno. Você sabe quem eu sou, não é mesmo? Eu assenti, não apertando a mão de volta. O homem trêmulo também assentiu. Depois pegou um saco vazio no chão e apontou para a árvore. Olha, tá vendo? Eu trouxe presentes. Agora vai para a cama, ou eu posso te colocar na lista de crianças más. Ele começou a se afastar, adotando uma voz profunda e calorosa, mas eu não fui enganado. Independente disso, eu enxuguei os olhos e comecei a recuar da sala, tentando criar uma distância entre mim e o estranho. O homem simplesmente observou, enxugou a testa e prosseguiu em direção à lareira. Parei e observei, confuso sobre como ele ia sair da casa, mas uma explosão de chamas verdes irrompeu da chaminé, e o homem caiu de volta no chão. Eu não podia ver seu rosto, mas eu tenho certeza de que estava torcido de medo como o meu. Uma mão ossuda e enorme surgiu do fogo, e o braço que se seguiu estava envolto em pelos esfarrapados. Depois outro braço, e então o crânio de alguma criatura selvagem com 2 chifres grandes seguiu, quase tão grande quanto a lareira em si. Os ossos estalavam quando ele batia as mãos no chão. O monstro inteiro estava envolto em chamas, mas não parecia queimar nada na casa. Ed, declarou o monstro, falando com o que supunha ser o homem no chão. Não, não, ele gritou de volta. Eu fiz a minha parte, entendeu? 10.000 casas, como você disse, né? 10.000. Eu fiz a minha parte. E assim você permitiu que uma criança humana te visse? Você conhece as regras. Olhe, eu aprendi a lição. Eu sinto muito, eu cometi um erro, mas me deixa ir, por favor. Eu entreguei todos o... Deixar você ir? Você deixou aquela mulher ir, Ed? Não me parece que você deixou ela ir. Essa era a sua segunda chance e você a desperdiçou. O que você vai fazer? Ed sussurrou. Eu pude distinguir sua figura trêmula sendo obscurecida pela criança na lareira. O próximo som a ser ouvido foi um rangido, com o começo suave de um final estalado. Pulei quando o som se repetiu algumas vezes. Finalmente, soltando um suspiro trêmulo, orei em minha cabeça para que não fosse o que eu pensava. Mas quando a criatura virou a cabeça na minha direção, eu vi a calça vermelha e branca pendurada em sua boca enquanto mastigava o cadáver de Ed, e depois ouvi sorver suas pernas como um fio de espaguete. Cobri os olhos e tentei dizer a mim mesmo que não era real, que não era real e que não era real. E depois de um minuto silencioso, eu olhei entre os dedos para ver o monstro me encarando da lareira. O ritmo da minha respiração ficou mais rápido e agudo. Os meus olhos incapazes de escapar do domínio daqueles olhos vazios. Agora, volta para sua cama, pequeno, ou então eu posso te colocar na lista das crianças más. Finalmente as minhas pernas encontraram forças para sair, e eu corri para o quarto dos meus pais, mergulhando nos lençóis com eles. Não havia vestígios dos eventos da noite anterior quando a minha família desceu para ver a árvore de Natal na manhã seguinte. Havia até mesmo um bilhetinho ao lado de um copo vazio e um cookie meio comido na mesa. Tenha um Feliz Natal, Papai Noel. Por mais que eu tentasse absorver a atmosfera calorosa e reconfortante que vinha no dia de Natal, eu não conseguia parar de observar a lareira, aterrorizado com um monstro que pudesse retornar. Pelo menos, agora eu sabia a verdade sobre o Papai Noel. É isso, gente. Com esse alerta aí, eu vou dizer pra vocês que tenham cuidado nas esquinas. E até a próxima. Tchau! Tchau! E Feliz Natal!